E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade com muita alegria para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 15. Devemos viver em concórdia. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele, não do meu. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que cada uma mesma convicção e uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo, e mais, louvai o Senhor, todos os gentios, louvai-nos todos os povos. Isaías, enfatizando, declara: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Gente, isso aqui é lindo demais. Paulo, apóstolo para os gentios. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios da bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-lo uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar de assunto algum, senão especialmente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. Por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Paulo quer ver os irmãos em Roma. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessa região, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo vê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los
de passagem e por vós ser caminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos. Portanto, pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Ásia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos. De maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um bom período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Saudações e recomendações. Romanos capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebeis no Senhor de modo digno como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro a ser convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifona, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho do Senhor. Saudai a estimada Perside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Assíncrito, Frigonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que têm eles, que com eles estão. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Cuidado com os falsos servos. Rogai-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado, muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos a doutrinas que pretendes. Afastai-vos deles. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajuladoras, enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da nossa obediência, por isso, alegro-me sobremaneira, entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom,
mas puro quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saudação da equipe de Paulo. Timóteo, meu colaborador, envia saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sósipatos, meus parentes. Eutécio, que regia esta carta, também vos saúdo no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade e eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso querido irmão Quarto também vos cumprimentam. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Doxologia. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, porém, agora revelada e trazida ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus seja dada a glória, por intermédio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. E esse aqui, pessoal, foi o último livro de Romanos. O capítulo 15, também o capítulo 16. E no próximo livro aí nós iremos entrar no livro de Coríntios. 1 Coríntios. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!